Olá! O programa de hoje destaca a atuação da Corregedoria Geral da Justiça do Ceará. Você vai ver também nesta edição, magistrados recebem a Medalha do Mérito Jurisdicional desembargador Carlos Facundo e Corregedoria atualiza o Código de Normas do Serviço Notarial e Registral do Ceará. A Corregedoria Geral da Justiça do Ceará homenageou 5 magistrados com a Medalha do Mérito Jurisdicional desembargador Carlos Facundo. Com o nome Valorização do Primeiro Grau, a medalha foi entregue aos juízes que se destacaram em 2014 nos critérios de produtividade, número de sentenças proferidas e presteza nas informações fornecidas à Corregedoria. Os magistrados foram escolhidos por comissão composta pelo Corregedor-Geral, desembargador Francisco Sales Neto, e pelos juízes corregedores auxiliares. A medalha foi instituída exatamente para premiar, para estimular, para incentivar a produção jurisdicional, a prestação jurisdicional pela magistratura do Estado do Ceará, magistratura de primeiro grau. A Corregedoria passa os 2 anos de sua gestão cobrando as metas, cobrando produção, cobrando prestação, ligando para o juiz para dar andamento sério ao processo. Então, esse é o momento agora de retribuir e homenagear. Receberam a condecoração os juízes Ariana Cristina de Freitas, titular da comarca de Tamboril, Fabiano Damasceno Maia, titular da Terceira Vara de Quixadá, Francisco Marcelo Alves Nobre, juiz auxiliar da 6ª Zona Judiciária com sede em Caucaia, Ricardo Alexandre da Silva Costa, titular do Juizado Especial de Iguatu, e Aloísio Gurgel do Amaral Júnior, titular do 20º Juizado de Fortaleza. Ao longo de 21 anos, é esse o tempo que eu tenho de magistratura. Eu me sinto emocionado porque é um vigor novo. Na realidade, é como se estivesse renascendo para a magistratura agora. Nós realizamos uma média de 6, 8, às vezes 10 audiências diárias e procuramos sentenciar no próprio ato. O jurisdicionado, naturalmente, recebe a sentença ali. Quando nós não conseguimos realizar a conciliação, todos os servidores sabem realizar todas as tarefas, não apenas um realiza uma tarefa, todos são capazes de realizar qualquer tarefa, são muito zelosos, muito denodados e desempenham muito bem o trabalho. Eu acho que eu devo a eles. Nosso primeiro passo é tentar a conciliação. Não sendo possível, é julgar da maneira mais rápida, exatamente para o jurisdicionado ter uma prestação jurisdicional mais rápida possível, com eficiência. E nada seria possível sem a ajuda dos servidores, dos advogados e demais partes envolvidas. Valorizar a justiça de primeiro grau é dar um sinal que a gente está indo no caminho certo, né? Que é exatamente exercer essa atividade com eficiência para a população que mais necessita e também um feedback para o próprio juiz. Durante a solenidade, realizada no dia 5 de dezembro, o Corregedor-Geral fez uma homenagem póstuma ao desembargador Carlos Facundo, patrono da medalha e falecido em agosto deste ano. Placa e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à Justiça Estadual foi entregue a Ilza Landim Facundo, esposa do desembargador falecido. O meu marido foi corregedor por 8 anos. Foi uma boa forma de homenagear a memória dele e ele estaria feliz aqui assistindo essa homenagem, como nós estamos. Eu só tenho que agradecer. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, destacou a importância do reconhecimento. Eu tive a felicidade de entregar a medalha a um dos contemplados e disse-lhe, na ocasião, que ele devia ter orgulho da medalha, mas orgulho ele tivesse do exemplo que está dando aos seus colegas de primeiro grau, pelo trabalho e pela eficiência no exercício da função jurisdicional. Sob acompanhamento de violino, o coral do Poder Judiciário entoou o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, belo, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. O Código de Normas do Serviço Notarial e Registral do Ceará
foi atualizado pela Corregedoria Geral da Justiça. A solenidade de lançamento do novo código foi aberta pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva, no exercício da presidência. Magistrados, advogados e cartorários estiveram presentes. As principais mudanças implementadas nos últimos 4 anos, referentes aos cartórios, foram apresentadas pelo desembargador Francisco Sales Neto, corregedor-geral da Justiça e coordenador dos trabalhos de elaboração do documento. O desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, que atuou como colaborador, recebeu placa de homenagem pelos serviços prestados. Contribuíram ainda auditores da Corregedoria e um analista judiciário, além de cartorários e entidades do setor. A OAB, através da sua Comissão de Direito Imobiliário, abriu um franco diálogo, especialmente com o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, que conduziu esses trabalhos ao lado do desembargador corregedor Francisco Sales Neto, e que a OAB sugeriu, a OAB conseguiu abrir esse espaço, esse diálogo, também com os cartorários, membros da sociedade civil com relação a construtoras, o Sinduscom também participou, de modo que é louvável essa atitude em congregar diversas pessoas, diversos setores, de modo a fazer um código melhor e bem mais elaborado. Nós temos dia a dia novas leis, a modernização que é imprescindível para a sociedade, e nós temos que dar seguimento a isso, tem que acompanhar a modernização, a tecnologia. Por exemplo, a lei da união homoafetiva não estava ainda prevista no antigo provimento. Tudo isso vem realmente para tornar mais fácil o nosso dia a dia. O Código de Normas consta no provimento número 8 de 2014, publicado no dia 28 de novembro, e entrará em vigor a partir do dia 2 de janeiro de 2015. O documento foi entregue nas versões física e digital para orientar a atuação dos 678 cartórios ativos em todo o Ceará. Ramon Trajano, tabelião na comarca de Santana do Acaraú, disse que a atualização era bastante aguardada. O novo código ele é muito importante para o dia a dia do notário e do registrador. Com o Código de Normas facilita, porque dentro do Código de Normas está unificado toda a legislação que precisa para exercer a atividade. A solenidade de lançamento ocorreu no dia 12 de dezembro, no auditório cardeal Dom Aloysio Lorscheider, no Palácio da Justiça. Logo após a cerimônia, os cartorários participaram de palestras sobre o portal do extrajudicial, PEX. Na ocasião, foram apresentadas as atualizações do site, criado para otimizar a comunicação entre o Poder Judiciário e os cartórios. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a atualização do Código de Normas do Serviço Notarial e Registral do Ceará. Sobre a atualização do Código de Normas dos cartórios, eu converso com os desembargadores Francisco Sales Neto, corregedor-geral da Justiça, e Paulo Ayrton Albuquerque Filho, colaborador da atualização do Código e integrante da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará. Sejam bem-vindos. Obrigado. Corregedor, o que é o Código de Normas dos cartórios? O Código de Normas dos cartórios é o vade-mecum das serventias extrajudiciais. É um conjunto de normas atinentes aos cartórios, registradores notariais. Desembargador Paulo Ayrton, como foi esse trabalho de atualização do Código? Foi um trabalho, sem dúvida, exaustivo, mas gratificante. Eu tive o privilégio e a honra de ter sido convidado pelo eminente desembargador Sales Neto, corregedor-geral da Justiça, ainda na qualidade de advogado, não tinha ingressado ainda no Tribunal de Justiça como desembargador. Fizemos uma equipe da própria corregedoria com a coordenação do desembargador Sales Neto, e foi um compêndio de todas as normas provimentos do Tribunal Interno, da Corregedoria, com as normas direcionadas ao sistema de direito notarial e registral do país. Servirá como uma fonte de pesquisa não só para os cartorários, mas também para a advocacia e a sociedade cearense como um todo, porque está num linguajar fácil de se entender. E, corregedor, essa atualização precisa ser feita periodicamente? É preciso que se faça sempre, porque a modificação da legislação, como por exemplo o Código de Processo Civil, trouxe aquelas modificações com relação ao inventário, arrolamento, divórcio consensual, sem filhos, sem patrimônio.
E todo esse procedimento pode ser feito através das serventias extrajudiciais, sem precisar de advogado e utilizar o Poder Judiciário. A última atualização havia sido feita em 2010, é 2010. isso? Então, de 2010 para cá, vários provimentos da Corregedoria, decisão do Supremo, modificação legislativa, provimento da própria Corregedoria do Estado. Então, só na minha gestão foram 22 provimentos. E no CNJ, vários outros provimentos. Então, já estava necessitando de uma consolidação, de uma atualização. Vamos agora falar sobre o que foi atualizado. Desembargador Paulo Ayrton, o que o Código traz de novidade sobre paternidade socioafetiva? Bom, a paternidade socioafetiva obviamente que é uma solicitação voluntária de quem já está registrado com o registro de nascimento e se procura por uma omissão, não constando o nome do pai na certidão de nascimento, ele pode declarar e solicitar que seja feito uma correção do seu registro de nascimento. Em sendo um menor, essa questão, obviamente, tem que ser requerida em juízo, na vara de registro público, segundo a lei do registro público, a Lei 6.015, com a ouvida do Ministério Público e a decisão final do magistrado. Em sendo um maior de idade, ele pode hoje administrativamente requerer essa inclusão do nome da paternidade socioafetiva, bastando que ele dê anuência, o próprio requerente e juntamente com a mãe. O que é bom frisar nessa situação é que se ele já tiver feito a interposição dessa solicitação no âmbito judicial, ele vai ter que terminar no judicial, mesmo sendo de maior. Ele não poderia optar, deixar de encerrar o procedimento judicial no meio e ir para um procedimento administrativo. Obrigatoriamente, ele iria ter que encerrar dentro do procedimento da vara de registro público em juízo. Essa paternidade socioafetiva, ela se aplica a casos, por exemplo, a mãe casou com outro homem, de repente aquela criança, ela é como se fosse um filho para aquele homem. Sim. E aí seria nesse caso? Nesse caso, agora, obviamente, por exemplo, como existem muitos registros de nascimento de mães solteiras, e lá, obviamente, não vai ter o nome do pai. Nessa situação, ela pode sim requerer, mesmo a criança sendo de menor, ela faz o requerimento junto à vara de registro público, vai ouvir o Ministério Público e vai ser deferido, obviamente, depois de ter algumas precauções. Sendo maior de idade, ele, juntamente com o requerimento da própria mãe, o beneficiado assina como anuente e esse procedimento sai na via administrativa com a consequente averbação na certidão de nascimento junto ao registro, o oficial de registro civil, da alteração e da inclusão do nome do pai, a partir de então. Somente quando a criança não tem o registro do pai. Isso, exatamente. Corregedor, e sobre a união de pessoas do mesmo sexo, o que diz o Código? Com relação a essa matéria, foi a decisão do Supremo Tribunal, do Pleno do Supremo Tribunal Federal, em que as corregedorias estaduais autorizam os cartórios a lavrarem a escritura de reconhecimento de união estável, que poderá ser convertida em casamento. Uma grande novidade. Desembargador Paulo Ayrton, o Código estabelece tempo máximo para atendimento nos cartórios? Nós temos no artigo 198 que especifica 30 dias no caso de uma suscitação de dúvida. Nós temos também em uma outra lei específica, que é da 4.591, da Lei das Incorporações Imobiliárias, que diz que o oficial de registro tem que fazer o exame do título em 15 dias. Então, por analogia a esses dois dispositivos, nós colocamos no Código de Normas da Corregedoria o prazo que tem na Lei de Registro Público, 30 dias, e obedecendo também os 15 dias para a primeira avaliação. O que ocorre nesse sentido? Às vezes, o oficial de registro dá uma resposta. Se eu tenho 30 dias, vem me dar uma resposta de nota devolutiva do serviço no 29º dia. Ou seja, faltando um dia para encerrar o prazo, para ele entregar o registro pronto. Aí sai com nota devolutiva de pendência, você não tem um prazo para devolver esse processo e quando devolve, o cartório marca mais 30 dias. Na minha opinião, é equivocado.
A lei diz 30 dias. Se eu devolvo com a nota devolutiva em 15 dias, na minha devolução das conferências das pendências, ou seja, da qualificação positiva, não tem mais pendência, eu só tenho mais 15 dias para fazer o registro. Eu não teria mais 30 dias. E existe essa interpretação equivocada, a meu ver, dos oficiais de registro do Estado do Ceará. E o código, ele esclarece? Esclarece essa situação. Ou seja, se você fez a qualificação positiva do título, faz logo o registro. Se fez a qualificação negativa, chama o interessado para resolver o problema. Se foi no 10º dia, no retorno tem 20 dias para fazer o registro. Se foi com 20 dias, no retorno tem 10 dias. Jamais 30 dias, como é aplicado, sem nenhum dispositivo legal que respalde o oficial de notas de registro fazer tomar esse posicionamento. Corregedor, a autorização para os cartórios fazerem audiências de mediação e conciliação é outra novidade? É outra novidade, porque vislumbramos os cartórios, a estrutura já botada, o pessoal, com equipamentos, e por essa razão nós autorizamos os cartórios a proceder à mediação e à conciliação através de um curso feito perante o NUPEMEC, o Núcleo de Conciliação do Tribunal. Então, depois desse curso, eles recebem um diploma. Com esse diploma, estão aptos a procederem à mediação. Desembargador Paulo Ayrton, houve mudança também com relação à lavratura de nascimento de indígenas? É outro capítulo do Código que vem tratando sobre essa questão. Eles não são obrigados a se cadastrarem ou registrarem ou se inscreverem no registro civil, enquanto não integrado na sociedade civil brasileira. Mas poderá sim, através de um órgão federal, se inscrever e se habilitar para isso. Como é que ocorre essa situação? É através da FUNAI. Ele vai na FUNAI, o interessado, diz que quer sua inscrição de registro de nascimento no registro registro civil de pessoas naturais. A FUNAI ele preenche um requerimento e assina. Esse requerimento ou declaração é chamada RANI, Registro Administrativo de Nascimento Indígena. A partir dessa declaração, ainda não é o registro civil de nascimento. Ele se habilita com essa declaração da FUNAI junto ao cartório de registro civil de pessoas naturais, e aí sim se cadastra e se inscreve para sua inscrição no registro civil. E a partir de então tirar CPF, RG e passar a integrar a sociedade brasileira como cidadão ou como cidadã brasileira. Corregedor, houve alguma novidade relacionada a divórcio? Sim. O divórcio consensual, sem filhos, sem patrimônio, pode ser feito diretamente perante as serventias extrajudiciais. Então, caso um casal entre em consenso, pode procurar diretamente o cartório? Sem precisar de advogado, sem precisar de utilizar o Poder Judiciário. Diretamente do cartório. Outra novidade que traz o Código de Normas é a implementação do selo digital. O selo digital traz benefícios enormes. Por exemplo, segurança, economia, e dá condições para a Corregedoria fiscalizar melhor as serventias extrajudiciais. Desembargador Paulo Ayrton, que outras novidades o senhor destacaria do Código? Uma delas, como o próprio corregedor já falou, a questão dos inventários, arrolamentos e partilhas, né, desde que todos maiores e capazes, porque se tiver de menor ou tiver incapaz ou não ser consensual, não pode ser feito administrativamente, tem que ir para a justiça. Na mesma situação com relação a divórcio e separação, certo? Outra mudança substancial que veio através da Lei 10.931, artigo 59, que regulamentou o artigo 212, 213 e 214 da Lei de Registro Público com relação às retificações imobiliárias administrativas. Antes dessa norma, o procedimento só poderia ser feito no âmbito judicial, na vara de registro público, né? Outra grande novidade que vem nesse código, e talvez o Ceará seja pioneiro, porque eu ouvi apenas um comentário que Minas Gerais estaria pensando em fazer da mesma forma. O que é? O registro da convenção, instituição de condomínio, especificação, instituição de condomínio, mesmo antes da averbação da conclusão da obra. Por quê? A Receita Federal, quando você vai se cadastrar para começar uma obra, vai ter que emitir um CNPJ. E esse CNPJ, a Receita hoje só está cadastrando com o registro da convenção de condomínio no cartório de registro imóvel e no livro 3 auxiliar.
Anteriormente, antes a uma resolução da Receita Federal, você poderia se cadastrar e ter o CNPJ apenas com a convenção registrada em RTD. Hoje não, obriga a ser em cartório de registro imóvel. E por isso, existiu a necessidade de se anteceder ao registro da convenção, mesmo antes da averbação da conclusão da obra. Se a obra não for concluída e não for finalizada, obviamente que essa convenção tem um dispositivo na convenção que ela passa a valer com todos os seus dispositivos a partir da averbação da conclusão perante os terceiros interessados e perante os condôminos, né? E a partir do registro definitivo, que antes tem a incorporação, seria incorporação, averbação da convenção e convenção de condomínio. A ordem era essa. Hoje se antecipou a convenção de condomínio por força de uma forma de serviço da Receita Federal. Eu agradeço ao desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, colaborador da atualização do Código de Normas do Serviço Cartorário. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, fico sempre à disposição de vocês. O desembargador Francisco Salles Neto continua com a gente, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre outras ações da Corregedoria Geral da Justiça do Ceará. O desembargador Francisco Salles Neto, corregedor-geral da Justiça Cearense, fala agora de outras ações da Corregedoria. Corregedor, quantos mutirões de conciliação a Corregedoria realizou no interior do Ceará? A Corregedoria realizou neste biênio 7 mutirões no interior do Ceará. Várias dessas cidades que não contam com juiz titular, ensejaram grandes quantidades de processos acumulados. E o resultado obtido nesses mutirões é considerado satisfatório? Foi satisfatório porque nós deixamos a comarca em dia, deixamos a saneada. Agora contamos com os substitutos, com os juízes que vão dar andamento aos processos. Corregedor, o que são as correições e inspeções? As inspeções são aquelas visitas que a Corregedoria faz às unidades, examinando, fazendo um balanço sumário das atividades desenvolvidas pela vara. Já as correições, já é um exame mais profundo. Você examina todos os processos da vara. Já as inspeções a gente faz por amostragem, 10% do acervo, e já é uma amostragem, um modelo do que está se executando na comarca. Quantas correições foram feitas? 267 correições na unidades e 462 serventias extrajudiciais, os cartórios. E quantas inspeções a Corregedoria realizou? 242 inspeções. Desembargador, além dessas correições e inspeções que são feitas pela Corregedoria, há uma orientação para que os próprios juízes também realizem esse trabalho? Há também a orientação no sentido de que cada juiz é o corregedor permanente de sua vara. Então a Corregedoria recomenda, o próprio CNJ também, que os juízes façam durante o ano pelo menos uma correção especial da sua própria vara. Que exatamente é o balanço que ele pode fazer para poder exercitar uma gestão mais focada, para dar prioridade àqueles processos de idosos, pessoas necessitadas, mais necessitadas, porque todos necessitam, mais daqueles que mais necessitam do Poder Judiciário. No bloco anterior, o senhor falou sobre a utilização do selo digital nos cartórios. Essa utilização dos selos também vai facilitar o trabalho de inspeção, de correição da atividade cartorária feito pela Corregedoria? Perfeitamente. Porque com o selo digital, nós estamos substituindo aquele selo físico. Com o selo digital, a Corregedoria pode fazer inspeção diretamente da sede da Corregedoria. Indo para os cartórios só em face àqueles fatos pontuais. Mas, a não ser isso, em tese, pode ser feita inspeção através do computador. Quando o selo é solicitado, a Corregedoria já fica sabendo? Já, no primeiro momento. Então, há uma fiscalização mais permanente e transparente com a instalação do selo digital, que já está sendo implementado em todo o Brasil, todo o território brasileiro.
Corregedor, o senhor costuma dizer que a corregedoria deve ter papel principalmente pedagógico e não somente punitivo. Como tem sido o trabalho de orientação dos juízes, servidores e cartorários? Tem sido excelente. Desde o início da minha gestão, eu sempre proclamei a necessidade de orientar. Antes de corrigir, orientar, passar instruções e estar sempre ao lado do juiz. Eu levei a corregedoria para os juízes, fazendo da corregedoria a casa deles, da orientação e da instrução. Só em situações drásticas é que a corregedoria é obrigada a levar o processo, sustentar um processo administrativo contra o juiz. Com relação aos servidores, a mesma coisa, de orientação? Com relação aos servidores, sempre orientando, estimulando para que eles façam cursos na SBEC, para aperfeiçoamento da sua missão. Com relação aos cartorários, inclusive houve curso da SBEC, o narrador Paulo Ayrton, que é especialista na matéria, fez o curso para os cartorários na SBEC. Eu conversei com o desembargador Francisco Salles Neto, corregedor-geral da Justiça do Ceará. Obrigada pela presença. Obrigado. O Judiciário em Evidência termina aqui. Obrigada pela audiência e até semana que vem.